Oi, oi, gente, tudo bem? Então eu vou deixar essa aula gravada, tá? Conforme a gente tinha conversado aí na live aí de ontem, tá? Do dia 28, beleza? Então vamos lá. Bom, então o assunto que nós vamos começar, né? Que a gente começou aí na live foi de introdução a retas, né? Então depois que a gente viu toda a parte de pontos no plano, a gente vai ver agora a parte de reta. Então, considere os pontos A, menos 1 e 3 e o ponto B, 5 e 9, do plano cartesiano e seja R a reta que passa por esses dois pontos. Ok? Bom, é, o grande objetivo, né, da geometria analítica é a gente usar a geometria, usar a álgebra para resolver problemas de geometria, né? Então, quando eu for colocar no plano cartesiano esses dois pontos de coordenadas menos 1 e 3, que é o ponto A, e o ponto B de coordenadas 5 e 9, e a gente for considerar a reta que passa por esses dois pontos, por esse ponto A e esse ponto B, a gente vai estar interessado em escrever uma equação, né, para essa reta, tá bom? Então a gente vai algebrizar a reta, digamos assim, entre aspas, escrevendo uma equação para ela, ok? É, então, eu vou dar aqui para vocês, tá? Dois outros pontos. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou dar para você um ponto C com uma coordenada, um ponto D com outra coordenada, e vou fazer a pergunta se tanto esse ponto C e esse ponto D, se eles estão na reta ou não, e o motivo por que sim ou por que não, tá? Então vamos ver isso. Então vamos verificar então se esse ponto aqui C de coordenadas 2 e 6 e D 0 e 1 pertence à reta R. Bom, uma coisa importante, né, que a gente viu de pontos já na parte final, na semana passada, foi que três pontos são colineares se aí somente C, né, aquele determinante onde você põe é, nas linhas da matriz as coordenadas, né? E a última coluna você completa com 1. Se aquele determinante for zero, os pontos são colineares. Caso contrário, né, se for um número diferente de zero, eles não são colineares. E três pontos são colineares se o determinante, se eles estão na mesma reta, né? É isso que quer dizer pontos colineares. Então, é, então note que dado um ponto P do plano, temos que o ponto A, o ponto B e o ponto P são colineares, então o P pertence à reta. Assim, pessoal, para a gente verificar então se esses pontos A, B, P são colineares, a gente calcula o determinante. Se esse determinante for zero, eles são colineares, e se eles não for zero, conforme eu disse, eles não são colineares. Então, por exemplo, para a gente verificar se o ponto C está na reta que passa por A e B, a gente calcula este determinante aqui, ó. Coloca as coordenadas do ponto A, menos 1 e 3, as coordenadas do ponto B, 5 e 9, e as coordenadas do ponto C, 2 e 6. Certo? Se este determinante for zero, quer dizer que os pontos A, B e C são colineares. Isso vai implicar em dizer então que o C está na reta que passa por A e B. Ok? Então vamos resolver este determinante. Bom, então aqui copiando as duas primeiras colunas, tá? Menos 1, 3, 5, 9, 2 e 6. E vamos traçar aqui as diagonais, certo? Então nós temos essas diagonais aqui, né? As principais, digamos assim. E depois as outras três diagonais que são as secundárias, né? Nossa Senhora, tá torto. Aê, aê, aê. Aê, aê, e, ô, ô, ô. Por que eu tô cantando essa música? Eu não sei. Menos um vezes 9 vezes um menos 9. 3 vezes um vezes 2 6. Uma vezes 5 vezes 6 30. 2 vezes 9 18. 18 vezes um 18. Troca de sinal, menos 18. 6 vezes um 6.
6 vezes menos 1, menos 6. Então, mais 6, portanto. 1 vezes 5 vezes 3 dá 15. Troca sinal, menos 15. Aí, fazendo as contas, né, pessoal? Menos 9 mais 6, menos 3. Mais 30, 27. 27 menos 18 dá 9. 9 mais 6, 15. 15 menos 15, 0. Tá? Então, como este determinante deu 0, então quer dizer que os pontos A, B e C são colineares. Logo, o ponto C pertence à reta R. Ok? Lembra lá do símbolo de pertence, beleza? Bom, então, analogamente aqui para o ponto D, né, você coloca também as coordenadas aqui do ponto A, do ponto B e agora do ponto D, e calcula o determinante, né? E se ele for 0, são colineares. Se não for, certo? Então eles não são. Então, calculando... pronto. Yeah. Nossa senhora, mas... Aí, certo? Bom, gente, então agora calculando este determinante, nós vamos ter menos 1 vezes 9 vezes 1 menos 9, aqui vai dar 0, aqui vai dar 5, aqui vai dar menos 0 ou mais 0, tanto faz. Esse produto aqui dá menos 1, troca sinal mais 1. 1 vezes 5 vezes 3 dá 15, troca sinal menos 15, tá? Então, ao fazer essa conta, pessoal, nós teremos que o determinante ele é menos 18, tá? Ou seja, não deu 0. Logo, os pontos A, B e D são não colineares. Se são não colineares, quer dizer que o ponto D não pertence à mesma reta que passa por A e B, ok? Daí, o ponto D não pertence à reta R, né? Lembrando que o símbolo do não pertence é você cortar o símbolo do pertence, beleza? Pronto, pessoal, aqui eu fiz um pequeno desenho para vocês aqui no GeoGebra, tá? Então, o ponto A tem coordenadas menos 1 e 3, está aqui. O ponto B de bola, coordenadas 5 e 9. Está aqui a reta que passa por A e B. Então, de fato, o ponto C, que tem coordenadas 2 e 6, está na reta. Então, A, B e C são colineares. Enquanto o ponto D, de coordenadas 0 e 1, não está na reta que passa por A e B. Ok? Por isso que eles são não colineares. Então, pessoal, se a gente for pensar de maneira genérica, né? Então, para que um ponto P, qualquer do plano de coordenadas x e y, pertence à reta R, que passa pelos pontos A e B, devemos ter que A, B e P sejam colineares. Então, essa mesma ideia eu posso aproveitar, né? Então, qualquer ponto do plano de coordenadas x, y, tá? Vai estar na reta se este determinante for 0, ok? E é utilizando exatamente essa ideia de generalização que a gente consegue, então, escrever a equação da reta. Ok? Beleza? Então, vamos ver isso no próximo slide, tá? Onde tem a definição bonitinha. Bom, definição, equação geral da reta. Seja os pontos A, de coordenadas xa, ya, B, de coordenadas xb, yb, e considere R a reta que passa por A e B. Então, qualquer ponto do plano P, x e y pertence à reta R se e somente se A, B e P são colineares. Isto é, se este determinante aqui for igual a 0. Ok? Beleza? Bom, então o ponto A e o ponto B são conhecidos, tá bom? São as coordenadas. O ponto P é um ponto genérico, tá? Então aqui sempre vai ser x e y, tudo bem? Alguns alunos me perguntaram na live, né, se podia trocar a posição aí do P, do A e do B. Pode, não tem problema, tá? Você pode colocar o XA, YA primeiro, depois o XB, YB, depois o XY, tá? Isso não importa. É claro que, por exemplo, quando você troca de sinal, quando você troca duas linhas de posição de uma matriz, o determinante muda de sinal. Então, por exemplo, ao invés da equação ficar x mais y igual a 0, ela pode ficar menos x menos y igual a 0. Mas é uma questão só de você, né, por exemplo, multiplicar por menos 1, que a equação é a mesma, né? Então a reta é a mesma, né? Que elas são equações equivalentes, tá? Então isso não faz diferença. Bom, gente,
Quando a gente resolver este determinante, tá? A gente vai ter uma equação em função do x e de y, tá? Então, o coeficiente do x a gente chama de A', do y de B' e o termo independente, né, que não depende nem de x e nem de y, a gente chama de C', tá? Então, a equação A'x mais B'y mais C' igual a zero é chamada de equação geral da reta. E A', B', C' são números reais. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo no próximo slide, tá? Que realmente eu vou, inclusive, aproveitar os mesmos pontos que a gente está usando até agora. O ponto A, que é coordenadas menos 1 e 3, e o ponto B, coordenadas 5 e 9. Exemplos. Obter a equação geral da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 3, e B, 5 e 9. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos resolver, então, aquele determinante, né? Qual vai ser o determinante? XY1, que é o ponto genérico. Depois a gente vai colocar menos 1, 3 e 1. E 5, 9 e 1, tá bom? Eu também posso colocar aqui invertido, tá? Posso colocar 5, 9, menos 1 e 3, tudo bem? Isso não faz diferença. Então, vamos lá. Que foi o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei primeiro o ponto B, depois o ponto A. Tudo bem? Isso não faz diferença conforme eu falei. Então, copia as duas primeiras colunas, né? E esse determinante aqui eu vou resolver com vocês. Então, para cá, para cá, para cá. Depois para cá e para cá, né? Sendo que para cá troca sinal. Então, x vezes 9 vezes 1, 9x. Y vezes 1 vezes menos 1, menos y. 1 vezes 5 vezes 3 dá 15. Agora para cá. Menos 1 vezes 9, menos 9. Menos 9 vezes 1, menos 9. Troca de sinal, mais 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Troca de sinal, menos 3x. 1 vezes 5 dá 5. 5 vezes y dá 5y. Troca de sinal, menos 5y. Ok? Então, vamos juntar aqui os termos semelhantes, né, o que for possível. 9x menos 3x dá 6x. Menos y menos 5y dá menos 6y. 15 mais 9 dá 24, tá? Então, 6x menos 6y mais 24 é a equação geral da reta que passa pelos pontos A e B, tá? Agora, pessoal, deixa eu só limpar esses rabiscos aqui. Perfeito. Está perfeitamente correto, tá? Agora, se a gente quiser, por exemplo, dar uma simplificada nessa equação, a gente pode, né? Por exemplo, essa equação, todos os termos são divisíveis por 6, tá? Então, eu posso escrever essa equação desse tipo, x mais y, x menos y, mais 4 igual a 0, que está perfeitamente correto, tá? Ok? Ou também posso dividir por menos 6, que a gente vai ter menos x mais y menos 4, tá? Pessoal, todas essas respostas estão corretas. Essa daqui e essa daqui são a mesma reta, tá? Porque as equações são equivalentes, tá? Então, assim, não tem um jeito único, né, da gente representar a equação de uma reta, tá? Tem vários outros, evidentemente, utilizando aí equações equivalentes, tudo bem? Aqui no caso eu dividi tudo por menos 6, tá? Então a equação da reta acabou sendo menos x mais y menos 4 igual a 0. Deixa eu comentar uma coisa, tá? Que eu acho que eu não comentei na live, que é bom comentar aqui na aula gravada. Para você saber se você acertou ou não, basta você substituir as coordenadas do ponto na equação. E tem que dar 0, né? Um ponto está na reta se ele satisfaz a equação da reta. Aliás, isso é uma coisa que eu vou explicar para vocês com mais detalhes na próxima videoaula que eu postar na terça-feira, que vai ser a continuação dessa, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho menos x, então fica menos, o x aqui é menos 1 e o y é 3. Então, fica menos 1, mais 3, menos 4. Menos 1 é mais 1. 1 mais 3 é 4, 4 menos 4 é 0. Ok. Vamos ver agora o ponto B.
Coordenada 5 e 9. Então, trocando o x por 5 e o y por 9, então eu vou ter menos 5 mais 9 menos 4. Menos 5 mais 9 é 4, 4 menos 4 é 0. Então, de fato, essa é a equação da reta que passa por A e B. Tá bom? Bom, segunda aplicação aqui uma questão do Enem de 2018. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, tá? O eixo horizontal. Então nós temos aqui o combustível, né, no eixo Y, e aqui no X a distância percorrida, né? Então veja que a reta está diminuindo, evidentemente que quanto maior for a distância, né, mais combustível eu vou gastar, certo? Portanto, o nível de combustível no tanque vai diminuir. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel aí você tem aqui 5 expressões. Bom, gente, basicamente a gente tem que achar a equação daquela reta, né? E na live eu falei para vocês que nós devemos pegar aqueles dois pontos que estão mais claros para a gente, né? Um era aqui no eixo Y, que era 0 e 50, certo? E o outro ponto a gente pega aqui no eixo X, que é 500 e 0, certo? Ok? E a gente, então, acha a equação da reta que passa por esses dois pontos. Lembrando que a reta fica definida, né, quando eu conheço dois pontos distintos que passam por ela. Essa questão também, pessoal, dá para fazer por função afim, tá? Ela é até mais uma questão mais de função afim, mas eu aproveitei assim para a gente fazer uma questão do Enem também usando mais uma ferramenta que a gente acabou de aprender, tá bom? Então vamos lá. Só um comentário, pessoal. Eu acho que na live eu tinha trocado o sinal de alguma coisa aí, tá? E a alternativa correta é a alternativa B de bola, tá? Então, se, por exemplo, tiver a D de dado, que aqui é mais, então aí, por favor, vocês corrijam. Vamos somar dois pontos do gráfico, A, 0,50, B, 500 e 0, tá? Então, achando a equação da reta que passa por A e B, temos xy, 1, que é o ponto genérico. Aqui coloco o ponto A, 0,50, e o ponto B, 500 e 0. Tudo bem? Então, agora basta a gente resolver este determinante. Né? Então, para cá, para cá, para cá. Depois para cá, para cá, para cá. Sendo que para cá troca sinal, certo? Então, aqui a gente vai ter x vezes 50 vezes 1, 50x. Y vezes 1 vezes 500, 500y. Aqui dá 0. 500 vezes 50 vezes 1 dá 2.500. Troca de sinal menos 2.500. Aqui dá 0, aqui dá 0. Tá? Então, agora é uma questão aqui de ajeitar, né? Porque essa daqui é a equação da reta, tá perfeito, né? É a equação geral da reta, né? Inclusive, o nosso A', que é o coeficiente do A, vale 50. O nosso B', que é o coeficiente do Y, vale 500. E o nosso C', que é o coeficiente sozinho, né? Que não depende nem de X nem de Y, é menos 25.000, tá? Mas como ele deixou o Y em função de X, né? No fundo, quando a gente deixa o y em função de x, a gente tá na equação reduzida da reta, tá? Mas isso ainda é matéria para depois. Então, vamos isolar o y. Então, passando o 50x para cá e o 2.500 para cá, fica menos 50x mais 25.000. 25.000, né? Eu cismei com 2.500. Passo 500 dividindo, certo? Então, fica menos 50 sobre 500x mais 25.000 sobre 50. Simplificando 50 por 500 dá menos 1/10. E 25.000 dividido por 50 é 50, tá? Aqui, certo? Portanto, a gente vai ter que a equação da reta será a alternativa B de bola. Beleza? Bom, gente, é isso, tá? Eu
Então fiz essa aula gravada aí como vocês pediram. Espero que vocês assistam aí, né, pausando o vídeo várias vezes. Essa videoaula foi um pouco mais curta, né, porque eu tinha planejado fazer ela só em live, mas as próximas videoaulas aí na terça-feira e na quarta-feira já vão ser um pouco mais longas, tá bom? Abraço para vocês, obrigado mais uma vez aí pela conversa de ontem e bom final de semana. Tchau!